Não existe cristianismo na Igreja Universal. Ao andar pelas ruas de sua cidade, você verá a Igreja Universal do Reino de Deus. Uma igreja que aparentemente se diz cristã, toda pomposa, gloriosa, com membros felizes, campanhas sociais e ajuda aos necessitados. Eles parecem estar fazendo bem, aquilo que Cristo pregou. Porém, por trás dessa fachada de engajamento social e prosperidade, o que nós encontramos é uma fundação doutrinária tão frágil e perigosa que, sob a lente das Escrituras, desmorona. Este não é o Evangelho de Cristo. É um sincretismo perigoso. O bem aparente não justifica a heresia mortal. Hoje, neste canal, iremos expor o que realmente está em jogo: a sua alma. A falsa esperança da prosperidade. Esse primeiro ato já é um assunto bem batido em igrejas neopentecostais, no qual a Igreja Universal se encontra. Então eu gostaria de mostrar algo diferente para vocês, especialmente para você que é membro da Universal. Repare que esses testemunhos têm sempre um mesmo objetivo. O sucesso individual. Eu era morador de rua, eu fumava crack. Além da miséria, do buraco, eu ainda era viciado em droga e cachaça. Hoje eu tenho o quê? Eu tenho comércio, hoje eu tenho funcionário, eu tenho um apartamento ótimo, meu apartamento sobra até quarto vazio. Às vezes eu chego em casa, eu tenho que procurar minha esposa. Hoje eu tenho carro importado, hoje eu tenho um casamento abençoado. Pessoal, Deus conta contigo para falar pros grandes. Outro dia eu falei de Jesus pro filho do Pelé, pro Edinho, você sabia? Sabe por que ele me ouviu? Porque o carro que ele anda é o carro que eu ando. O prédio que ele mora é o prédio que eu moro. Agora, se eu morasse na favela e se eu andasse de bicicleta, ele me ouvia? Hã? Dá um abraço aqui agora. Agora não tá fedendo, não. E 5 anos depois eu estava sendo despejado, tinha falido a empresa, não tinha mais recurso nenhum. Arrebentando. Tudo que faz, tudo que a gente coloca a mão arrebenta. Como é que era a vida do senhor antes da corrente? Bom, totalmente fracassada, no fundo do poço. Acho que eu cavei até encontrar pedra e não tinha mais jeito. E hoje tenho fazendas, tenho inúmeros bens imóveis, moro numa casa beira-mar, com praia privativa, pia, piscina. Minha casa vale mais de 3 milhões de reais, 3 carros na garagem. Vendo esses testemunhos, você pode reparar que a pessoa começa com a sua história sofrida e tudo mais. Eu não posso decretar aqui que ela não viveu isso. Porém, nós temos que nos atentar ao que a Escritura diz. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, nos reparamos com o seguinte versículo: Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo nos revela nessa carta aos Filipenses que ele se alegrava em Deus apesar de passar necessidades ou de viver em abundância. O que a Igreja Universal prega através da teologia da prosperidade é algo contrário a isso, pois se você passa necessidade, você está endemoniado. Ou se você passa por uma dificuldade financeira, é porque você não tem fé que Deus pode te dar aquilo que Ele deu a Davi, aquilo que Ele deu a Jó, aquilo que Ele deu a Abraão. Só que eles se esquecem de vários personagens bíblicos que não tiveram sucesso financeiro, mas eram ricamente cheios da palavra e do poder de Deus. O maior exemplo disso é Cristo Jesus, pois em Mateus 8, versículo 20, ele nos diz: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Lembrando que o dinheiro não é o problema, mas sim o amor a ele. Pois quando amamos o dinheiro, tiramos o Senhor do lugar em que ele tem que estar, no nosso coração. Nós desejamos mais o dinheiro do que o reino de Deus. Olhando novamente para o texto, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmos com muitas dores. E aí você me pergunta, Guilherme, por que eles pensam assim? Fica com esse vídeo do líder da igreja. É um direito nosso a prosperidade. Jesus disse lá em João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim, por outro lado, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quer dizer, ele frisa que a vida não pode ser uma vidinha mesquinha, mirrada, miserável, não. Ele fala em vida abundante. Essa é a vida que Deus quer lhe dar. Por isso, todas as segundas-feiras, nós trabalhamos para as pessoas serem abençoadas economicamente.
Um dos maiores problemas dessa pregação que acabamos de ver é a falta de contexto. É claro que o texto não está dizendo de vida abundante aqui na terra, mas sim da abundância que nós temos a salvação em Cristo Jesus. Um dos maiores problemas que nós encontramos em igrejas neopentecostais que se dizem cristãs é a falta de contexto na hora de expor a palavra. Feitiçaria e sincretismo religioso. Esse é outro problema que nós vemos na Universal. O uso de rituais e objetos como sal ungido, rosa, água do Jordão, é uma prática não cristã, é sincretismo, gente. Isso é a mistura do cristianismo com o judaísmo. Ela nos sugere que o crente precisa de um objeto físico com poder mágico, como se fosse uma bênção, sabe? Então nós precisamos da água para alcançar uma cura. Nós precisamos da Arca da Aliança em nossos lares para termos a presença de Deus na nossa casa. Vocês entendem que se nós olharmos para o que Jesus nos pregou e ao que o Antigo Testamento diz acerca do Messias, nós vemos que todas essas práticas foram cumpridas em Cristo. Nós não precisamos de água para realizar cura. Nós não precisamos de elementos judaicos para termos a presença do Senhor nas nossas casas. É uma prática muito comum na Universal você ter uma mini Arca da Aliança na sua casa, porque no Templo de Salomão se tem uma réplica da arca que se tinha nos tempos de Davi. Porém, quando nós analisamos as Escrituras, o que a Arca da Aliança significava? Ela significava a presença de Deus em meio ao povo. Quem foi o Verbo vivo encarnado, gente? Senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos mais viver nesse legalismo, nessa prática judaizante. Não que nós tenhamos problemas com os judeus ou que somos antissemitas, de maneira nenhuma. Nós só estamos mantendo aquilo que o cristianismo acredita. Esse sincretismo religioso é algo tão perigoso que nós acabamos não percebendo o quão danoso isso é para a nossa fé. Por quê? Isso é uma negação da suficiência de Cristo. A fé baseada na Bíblia, em Colossenses 2:8, ensina que Jesus é suficiente. Nós não precisamos de amuletos, de ritos pagãos. A Igreja Universal ela oferece uma religião de poder, onde o sucesso depende do ritual correto, onde a cura depende do sacrifício perfeito, trocando o descanso na graça por uma ginástica legalista. Então nós precisamos nos atentar, meus irmãos, porque Jesus, ele realizou diversos milagres de diversas formas diferentes, para nos mostrar que o poder não está nas formas que ele usou, mas sim nele. Maldição hereditária. A doutrina da maldição hereditária é um dos desvios mais perigosos. Ela ensina que seus problemas financeiros, de saúde ou conjugais são resultados de maldições dos seus antepassados e que você precisa quebrá-la através de um ritual ou sacrifício. Essa doutrina é antibíblica e uma negação da nossa identidade em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando você é unido a Cristo, você é transferido para o pacto da graça e não fica mais debaixo de maldições. E o texto base que eles usam para crer em maldições hereditárias está aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas o que o texto de Êxodo capítulo 20, versículo 5 quer nos dizer acerca daqueles que têm a maldição passada de pai para filho, é que ela continua para aquele que continua em pecado. Mas a partir do momento em que você crê em Jesus, tudo isso é levado na cruz. Ao pregar a maldição hereditária, a Igreja Universal não oferece a liberdade da graça, mas sim uma prisão da culpa e do medo. Você é forçado a correr atrás de campanhas de libertação para algo que Cristo já fez de forma definitiva na cruz. Isso é um fardo insuportável. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo. Em nenhum momento eu quis denigrir a imagem de alguém, de algum representante ou membro da Igreja Universal. Porém, essa exposição é com relação à parte doutrinária, que infelizmente não é cristã. Eu digo a todos aqueles que participam dessa igreja que procurem uma igreja bíblica e que revejam aquela fé que vocês dizem ser a fé verdadeira. Digo isso em amor a vocês, para que vocês reflitam na palavra do Senhor. Eu fico muito feliz de você ter chegado até o final. Se você gostou, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e compartilha com alguém que se interesse por esse tipo de assunto. Meu nome é Guilherme Souza e que Deus abençoe a todos.